Capítulo 3. A prosperidade do reino de Deus e o seu propósito. Antes de começar a te apresentar os princípios da palavra de Deus que te levarão à prosperidade sobrenatural, preciso te conscientizar do propósito por trás desta prosperidade. Preciso fazer isso para que você comece do lugar certo. Pessoas carnais têm usado a mensagem da prosperidade para dar vazão à sua natureza caída e levado o povo de Deus a se desviar do Senhor. Se você tentar ensinar prosperidade na carne, sem a revelação do Espírito Santo e sem entender o seu real propósito, irá levar as pessoas para a ganância e a barganha com Deus. Não é do meu interesse que as páginas desse livro te façam uma pessoa apegada às riquezas desse mundo. Muito pelo contrário. Meu desejo é que você aprenda a prosperar da maneira certa, com o coração no reino de Deus, a fim de utilizar as riquezas injustas para manifestar a justiça do reino. Prata e ouro. 37. O Senhor libertou Israel daquele povo, que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrava em suas tribos quem fosse trópigo. Salmos 105. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele os tirou totalmente e não de forma parcial. Alguns mestres têm tentado pregar um evangelho parcial, que somente alcança a alma da pessoa, deixando de fora a prosperidade e a saúde que Deus deseja dar ao seu povo. Mas o evangelho deve ser pregado em sua totalidade. Quando Deus redime alguém, ele redime por completo. Deus não deseja apenas salvar sua alma do inferno. Ele também deseja curar o seu corpo e multiplicar seus recursos financeiros. Uma das formas como Satanás tem tentado parar o avanço do Evangelho é encher o corpo de Cristo com ensinos errados acerca de finanças. Como se esse fosse um assunto pouco importante. Antes de falarmos sobre como Deus fez Israel sair do Egito com prata e ouro, é importante atentar para o fato de que Faraó queria convencer Moisés a deixar uma parte da vida dos hebreus dentro do Egito. Isso nos mostra que Satanás sempre vai tentar segurar alguma área da sua vida. E você precisa ser firme como Moisés e dizer que nenhuma unha irá ficar. 24. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: Ende, portanto, servi a Yahweh. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. 25. Contestou-lhe Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos a Yahweh, nosso Deus. 2:6 E portanto, também os nossos rebanhos irão conosco, não ficará nenhuma unha de animal em vossas terras. Porquanto dos nossos rebanhos, temos de separar alguns para prestar culto a Yahweh, o Senhor, nosso Deus, e nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios. Até chegarmos lá. Êxodo 10. Faraó queria que o povo de Israel fosse de mãos abanando para o deserto. Mas Moisés sabia que o povo precisava de recursos, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor. Satanás te quer pobre, para que você não possa adorar a Deus com seus bens. Ele quer manter suas finanças no Egito para que você não possa honrar a Deus e muito menos levantar um tabernáculo ao seu nome. Satanás vai fazer de tudo para impedir que os filhos de Deus andem em prosperidade, porque ele sabe que essa prosperidade vai resultar no avanço do Evangelho. A forma mais eficaz que o diabo encontrou para retardar o avanço do reino de Deus foi convencer os crentes de que Deus não deseja prosperar seus filhos. Mentiras como o dinheiro é a raiz de todos os meios têm sido contadas aos filhos de Deus para que estes não desejem a prosperidade. Satanás tem convencido a muitos de que a riqueza é algo ruim e que corrompe as pessoas. Mas a verdade é que o dinheiro não corrompe as pessoas. Pessoas é que corrompem o dinheiro. Pessoas ruins vão usar o dinheiro para fins negativos, mas os servos de Deus o usarão para o progresso do reino. Deus pretendia tirar seu povo do Egito com prata e ouro, a fim de que este o adorasse no deserto. Deus deseja te prosperar para que você possa adorar a Ele com seus bens. Aquele ouro e aquela prata serviriam posteriormente para a construção do tabernáculo. A maioria dos utensílios do tabernáculo, assim como as roupas dos sacerdotes, eram de ouro, prata, bronze e pedras preciosas. Ao prosperar seu povo, Deus os estava capacitando a serem os mantenedores de sua obra. 2 Diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Recebe-a com alegria, de toda pessoa cujo coração a compelir a cooperar. 3. Eis já a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze. 4. Púrpura, violeta e escarlate, carmesim,
linho fino e pelos de cabra, 5 peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia. 6. Azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático. 7 pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. 8. Faze-me, também, um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. 9. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Êxodo 25. Deus não poderia exigir nada do seu povo que primeiro não colocasse em suas mãos. Não é possível acreditar que a obra de Deus seja realizada com as ofertas do seu povo e ao mesmo tempo dizer que Deus não deseja a prosperidade do mesmo. A verdade é que Deus não apenas deseja nossa prosperidade. Ele a ama. Ele sente prazer e satisfação em ver seu povo abençoado. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual é a prosperidade do seu servo. Se ele ama a minha prosperidade, provavelmente ele odeia me ver na miséria. Se Deus tivesse deixado seu povo sair do Egito na miséria, jamais poderia pedir a eles que ajudasse a levantar o tabernáculo. Pelo menos não um tabernáculo como aquele. Teria que ser um tabernáculo feito com coisas velhas e surradas, tecidos de péssima qualidade. Ao invés disso, vemos Deus exigindo que tudo fosse feito no mais alto padrão de qualidade. Ao ver esta imagem no Antigo Testamento, eu me pergunto se o Senhor baixou o seu padrão na Nova Aliança. Será que agora que o verdadeiro tabernáculo, que é a Igreja, está sendo levantado, Deus desistiu da prosperidade? Isso não faz muito sentido para mim. Se Deus prosperou o seu povo a fim de que este usasse sua prosperidade para levantar um tabernáculo, e futuramente um templo, que figurativamente representava o seu verdadeiro templo, que é a Igreja, será que agora, na hora de pôr em prática a sua verdadeira obra, ele deseja que façamos isso com falta de recursos? Não. 1000 vezes não. Assim como Deus colocou recursos nas mãos dos hebreus, a fim de que eles levantassem um tabernáculo para ele habitar, Deus deseja colocar recursos nas mãos da sua Igreja, a fim de que milhares de novos templos sejam levantados como moradas do Senhor. E ao falar isso não me refiro a templos de tijolos, mas a pessoas novas convertidas que se tornam morada do Espírito Santo. Há milhares de templos vazios no mundo hoje, esperando que levemos a eles a presença do Senhor por meio da pregação do Evangelho. Mas como disse o apóstolo Paulo, como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Além da enorme demanda que esse mundo perdido nos apresenta, temos ainda a edificação da própria Igreja. Como poderiam ministros do Senhor edificar sua Igreja em tempo integral, enquanto tem que trabalhar para suprir suas próprias necessidades? Jesus ordenou que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. 1 Cor 9 e 14. Como Jesus espera que seus ministros vivam do Evangelho, sem que a Igreja possa sustentá-los? E como ele espera que a Igreja faça isso sem que ele mesmo a capacite, suprindo sobrenaturalmente suas próprias necessidades? Nos próximos capítulos quero mostrar a você como Deus planejou que sua obra fosse realizada mediante a prosperidade do seu povo. É importante você entender isso se quiser prosperar com Deus. Deus está em busca de canais. Canais que ele possa usar a fim de que a provisão chegue à sua obra, e qualquer um que se posicionar como um canal, entendendo sua responsabilidade no sustento da obra de Deus, estará apto a entrar na prosperidade do reino de Deus.